O assunto pele. Continuando o meu assunto pele, eu sou Ana, sou enfermeira e estou aqui para dar continuidade no assunto pele. Eu falei bastante sobre a pele, sobre a proteção e a importância que ele tem, além de ser a parte bonita, né? Eu falei da pele que numa ferida ela pode estar bastante danificada. Continuando esse assunto, eu quero falar que, como eu tenho experiência em curativo durante muito tempo, coisas que se observa, né, nesse curativo, a perda da pele. A ferida crônica, ela vai fazendo perder, a falta de circulação local vai diminuindo a permeabilidade da pele e vai aumentando essa ferida, de modo que não é possível, né, ela entender que tem que se curar. Ela vai só perdendo. Então, toda vez que um vaso ele é diminuído na parte epidérmica, na epiderme, a ferida da derme vai aumentando, porque está perdendo irrigação lá, está perdendo nutrientes, não está chegando comida, não está chegando oxigênio, não está chegando água. Então essa ferida, essa pele, ela vai perdendo vigor, perdendo elasticidade, as células simplesmente vai morrendo de pouquinho e essa ferida vai alargando, vai aumentando muito. Então é necessário ter uma atenção especial com a pele, não só com a pele que se vê, mas com a pele interna também, porque é a epiderme que trata a pele externa, tá? E a gente ainda tem a camada hipodérmica, que é onde está nosso tecido gorduroso, que é aquele que ajuda na proteção. Então, veja bem como é complicado quando a gente perde a pele. Quando se perde a pele, todos os tecidos acabam se prejudicando, de cima, de fora para dentro. E o de dentro para fora não consegue se recuperar se a gente não der uma atenção conforme ela precisa. A gente precisa ter um cuidado especial, a gente precisa fazer curativos adequados, né? Para que essa pele consiga se regenerar. Essa é a palavra. Entenderam? A pele, como um manto coberto que se cobre. Quando há uma lesão na pele externa, que é uma lesão por ulceração, está já sofrendo porque a circulação sanguínea não está chegando adequadamente naquele lugar. A irrigação sanguínea não está chegando. Então, há necessidade de melhorar essa irrigação. Saber o que é que está provocando isso. Como é que isso está acontecendo? Normalmente isso acontece com os pacientes que têm má circulação nos membros inferiores por alguma patologia que ele já vem carregando. E a pele vai sofrer isso. Quando da primeira abertura da pele, se a parte de baixo da hipoderme não tiver bem, não conseguir perder também a função dos seus vasos, os vasos que irrigam a pele, você vai perder a pele externa e logo a camada abaixo, tá? Vai expor as terminações nervosas e as células sensitivas, por isso o aumento da dor é inevitável. E quando aumenta-se a dor, o que se aumenta? Aumenta a dose do analgésico. Normalmente é o que ocorre, aumenta-se a dose do analgésico para poder conseguir manter aquele local suportável, manter a dor dentro do suportável. Porém, o curativo está sendo feito correto para diminuir essa dor? Porém, tem que ter essa pergunta em foco, porque senão não adianta. Como é que a pessoa vai melhorar se não está melhorando aquele curativo? Se está fazendo o curativo diariamente de forma inadequada, de forma que essas células não conseguem se recompor.
Então precisa fazer essa pergunta antes de mais nada. Está fazendo o curativo de forma correta, de forma que essas células consigam se regenerar, nascer de novo? É, nascer de novo, essa é a palavra. Porque, veja bem, as nossas células epiteliais, elas têm o poder de se regenerar. Elas se regeneram todos os dias. Todo dia ela nasce células novas. Mas diante de uma ferida crônica, diante de um ferimento que está destruindo elas, é uma briga, veja bem. Ela se refaz e o outro tira. Ela se refaz e quando faz o curativo, tira essa célula, machuca de novo o local. Então ela vai ficar o tempo todo tentando se refazer e sem conseguir sair da pior fase, que é a fase inflamatória. Ela vai ficar o tempo todo lutando ali. O corpo vai estar o tempo todo tentando mandar condições para que ela se regenere. Então a gente precisa ficar muito atento quando se tem uma ferida. A pele, ela é extremamente sensível e quando ela se abre, para ela se refazer tem que dar um tempo, né? Então é o momento da gente ter a forma correta de se fazer o curativo, principalmente visando a diminuição de dor, porque quando o indivíduo tem uma diminuição da dor, ele fica mais atento ao que ele fez que diminuiu a dor dele. Ele vai querer fazer de novo, da forma correta, e vai observar melhor como é que é isso. Para isso, a oferta no mercado de proteções farmacológicas, que tem tecnologias avançadas, que vai fazer todo esse trabalho, que vai fazer o trabalho de proteger, porque se ele perdeu a pele, ele perdeu a proteção. E se ele perde a proteção, aquele virá um lugar exposto onde os micro-organismos que vêm de fora podem estar invadindo o seu corpo. Então, a proteção tem que dar essa proteção. É uma proteção para valer mesmo. Não é só uma cobertura simples, tem que ser uma cobertura com proteção para evitar que os micro-organismos que vêm de fora, que vai supostamente ficar sobre a pele, penetre a ferida, provocando ali infecções. Porque quando vem o micro-organismo externo, encontra um lugar aberto, propenso, úmido, ele vai querer pensar que chegou na sua praia, num lugar que ele precisa. Puxa vida, eu vou ficar por aqui, porque aqui tem tudo que eu preciso, tem comida, tem bebida, eu vou ficar aqui. E aí eu vou crescer por aqui, vou montar uma família aqui. Aí ele monta uma favela, tá bom? Ele monta lá uma comunidade de micro-organismos nocivos à saúde penetrando nesta área. E o que ele vai fazer? Ele vai simplesmente sugar o resto de coisa boa que tem para ele se manter. Ele vai produzir uma comunidade ali. E o nosso corpo, nosso sistema circulatório, se tenta levar nutrientes para esta área, não consegue fazer com que ela se recupere, se regenere. A cobertura tecnológica que faz essa cobertura, que faz a eliminação deste micro-organismo agressivo, que vai fazer com que ele não consiga se reproduzir ali, é uma forma de proteção. Ele vai proteger. E esse curativo, ele ainda tem que ter a outra função. Além de proteger, ele tem que ajudar a remover, a retirar, não só a parte que esses micro-organismos chegaram, então tem que tirar toda a parte desses infectantes que eles deixaram, suas proteínas infectantes, e ele tem que tirar o tecido que morreu, porque todo tecido que não recebeu o sangue adequado, o nutriente adequado, vai estar morto. É isso que faz a pele ficar apodrecida, logo a camada que vem abaixo,
E se não tomar cuidado, a outra camada, a camada com gordura, também pode ficar afetada. A gente lembra que, veja bem, essas camadas, elas guardam glândulas sebáceas para poder nos proteger, né? Que são as glândulas excretoras. Esse tecido, ele guarda pelo, né? O fundo dos pelos estão dentro desse tecido, por isso, quando começa a deteriorar, uma das coisas que desaparece são os pelos caem e não nascem de novo. É uma forma da gente ver como não está nada bem, né? Então, a pele, ela é uma coisa, assim, muito fascinante no sentido de proteção. Então, esse curativo farmacológico, tá bom? Que ele também tem que ter a função de remover. Veja quanta coisa, proteger, remover e regenerar, ajudar. Tem que ter propriedades que vai manter essa pele umidificada, o leito dessa ferida úmida o suficiente para que ela consiga se regenerar, se refazer. Olha, essa é a função da pele. E a função do curativo vai ser essa, a função de fazer com que ela se recupere. Quanto tempo demorou para você ter a lesão, para a lesão aparecer e para ela destruir a camada externa, a camada intermediária e a camada mais externa? E se bobear, tem feridas aí que já está atingindo tendões, nervos abaixo, tem feridas que chegam até o osso e pode afetar o tecido ósseo também. Por isso é preciso tomar bastante cuidado, ter conhecimento do que se pode usar e como ele pode usar e como aplicar e o tempo para a gente regenerar essa pele. Esse ferimento profundo assim que eu acabei de dizer, ele vai demorar mais tempo, porque o tempo que ele demorou para chegar, ele vai demorar o triplo para poder conseguir se refazer, que ele tem que vir se refazendo de baixo. Ele vai se cicatrizar de dentro para fora. Então, todas as camadas da pele, todas as camadas teciduais terão que se refazendo pouco a pouco. Elas vão ter que refazer até os vasos sanguíneos para poder receber nutrição adequada, para receber os nutrientes necessários para que ela consiga, né? Para que ela consiga estar se regenerando. E isso vai ter um tempo, não vai ser rápido. Porém, se você ajudar com o curativo correto, você, além de ter uma condição menor, porque a dor vai estar diminuída, talvez o uso de analgésico também já possa estar diminuindo, você vai ter um aceleramento nesta regeneração, desde que você faça o curativo corretamente. Não retire a parte que o corpo está refazendo. Quando a gente faz o curativo diariamente, lava com agressores, que tenha certeza de que está mantendo aquilo limpo, presta atenção, hein? Às vezes não é verdade, não é isso que está acontecendo. Às vezes, quando você pensa que você está limpando o curativo, você, na verdade, não está. Você está retirando a parte que o seu corpo, depois de muito trabalho, conseguiu se recuperar. Então, tem que ter cuidado quando a gente faz o curativo. Quando a gente fala curativo correto, a gente tem que tomar cuidado para não agredir o que está se formando de novo. Tem que se fazer com cuidado. Quando está muito profundo, tem muita necrose também ao redor, essa ferida não está com uma coloração como deveria estar, a gente precisa lavar com mais cuidado.
Nada de esfregar, nada de fazer uma bucha e limpar lá como se estivesse esfregando uma sujidade do chão, da parede com força, nada disso. Tem que ser irrigado com, assim, tem que ser irrigada com firmeza, porém só irrigada. O que estiver solto por cima vai sair. O que estiver sendo regenerado vai se manter dentro. Por isso a gente não pode usar de agressores. Não se pode usar sabonete, sabões que é produzido aí para lavar roupa, para lavar louça. Não é isso que a gente está falando. Quando a gente está falando da sua pele, a gente está falando de lavar, de preferência com sabonetes neutros, com sabonetes que vai ajudar a produzir células novas, que vai retirar as células que já estão mortas na superfície, de modo que a gente amenize, tá? Mas nunca que a gente retire a camada protetora da pele. E quando eu falo de ferida, lá na profundidade dela, da ferida também. Então, esses agressores devem ser evitados. E para evitar esses agressores, a gente precisa ter uma forma correta de se fazer esse curativo, de atentar para essa pele, tá bom? Estamos fazendo esse curativo justamente para atentar a pele, para que as células consigam se refazer de acordo com a sua procedência, de acordo com a sua finalidade, e não de qualquer maneira, tá bom? E a pele tem que ser voltada, ela tem que ser regenerada para ela poder continuar fazendo a proteção do corpo. Mas lembrando que toda vez que há uma ferida profunda, que há um ferimento profundo, com todo o trabalho que as células vão ter, que nosso tecido vai ter para se recuperar, com toda a cobertura tecnológica sendo aplicada, sendo feito um curativo de forma correta, você sempre tem que lembrar que nunca mais vai ser como era antes, tá? Esse curativo vai fazer a função, porém, ter aquele local, puxa vida, curou, cicatrizou, ele agora está exatamente como era quando eu nasci, não é verdade, não é assim que funciona. Lembre-se, você perdeu camada, você perdeu células, o teu corpo teve que fazer um ajuste, ele teve que reconduzir as células, teve que refazer as células, então ela não é exatamente mais aquela mesma célula de que você tinha quando você nasceu e que ela continuou sendo. Ela vai sentir, ela vai sofrer, tá? Então, não é isso. Quando se faz o curativo, a gente tem que lembrar que tudo que foi feito para chegar na parte que você estava desejando do curativo, você vai ter que continuar fazendo para sempre. Não que você vai continuar usando coberturas para sempre. As coberturas, elas vão ser deixadas assim que houver uma pele viável sobre o ferimento, sobre a ulceração. Vai chegar esse momento. E quando chegar esse momento, você vai ter uma pele mais sensível, mais fina, que talvez com o tempo ela vai se regenerando até ela ficar muito parecida com o que você tem hoje, com o que você tem noutra parte do corpo que não foi ferido. Entendeu? Você pode ter noutra parte do corpo que não foi ferido. Então pode ser que isso venha a acontecer, tá bom? Pode ser que isso venha a acontecer, mas pode, na maioria do que eu tô falando, você vai ter uma pele muito sensível no local. Ela vai se regenerar, ela vai se refazer, mas ela vai exigir de você cuidado o tempo todo, principalmente para não ter novamente uma nova úlcera nesse mesmo local.
as células estão mais fragilizadas, esse tecido está mais fino, está mais frágil. Então, a pessoa que tem a úlcera varicosa, que consegue cicatrizá-la, tem que ter consciência de que esse tecido não é mais o mesmo. Então, ele precisa cuidar para que ela não retorne. Cuidados com a pele, que é sempre importante lembrar. A nossa alimentação é muito importante para a qualidade da pele. A hidratação é muito importante para a qualidade da pele, tá bom? A proteção que você dá para você ter uma pele com qualidade, ela se segue. A hidratação que eu falo não é só vamos usar um bom creme, não. A hidratação que eu falo é beber água mesmo. É tomar 2 litros de água por dia, comer frutas, legumes, comer proteína, que são as carnes, ovos, para melhorar a qualidade da sua pele. E isso vai fazer com que melhore também a qualidade da sua cicatrização. Isso! Pele, cicatrização, curativo, correto, menos dor, requer que você tenha uma alimentação um pouco melhor. Tem que ter uma alimentação voltada para isso. Por isso é muito importante a mudança de hábitos. A mudança de hábitos alimentares e a mudança de hábitos de vida também. Se você é fumante, vamos avaliar aqui tudo que o cigarro pode fazer para destruir sua pele. O cigarro, ele tem toxinas que entopem as artérias e veias, impedindo que essas cheguem na epiderme de forma adequada. E isso vai produzir uma pele diferente, uma pele mais áspera, a pele menos saudável, que na hora que vai surgir uma ferida, ela é extremamente suscetível a ter essa ferida, porque ela está muito sofrida, ela já está degradada. Então, esse cigarro não vai fazer bem para ela em nenhum momento. Nenhum momento. E no momento de regenerar-se, menos ainda. Então, uma das coisas que vai ter que ser feita é melhorar a qualidade de vida, talvez abandonando definitivamente o hábito de fumar. Eu sei que não é fácil. Você que tem o hábito de fumar, que aprendeu a fumar desde jovenzinho, tem na consciência que é difícil de se soltar o hábito. E outra coisa, no momento que a gente está vivendo hoje, não se deve trocar o hábito de fumar os cigarros comuns, do tabaco comum, por esses novos artefatos que a gente nem sabe direito a procedência e nem o que é que tem dentro. Então, é complicado se trocar, porque gosta de fumar, gosta de ver a fumaça sair, né? E deixar o hábito de fumar do tabaco para essas novas formas de satisfação do cigarro, que é cigarros eletrônicos, acho que chama narguilé, que tem que alimentar com alguma coisa lá também. Eu não tenho muito conhecimento disso, mas quem faz o uso sabe do que eu estou falando. Isso também provoca, na verdade, a má qualidade da pele. Isso vai transformar a sua pele num abacaxi. Literalmente abacaxi. Não é porque é um abacaxi fruta assim, não. É porque vai ficar parecido com o abacaxi. Vai ficar aquela pele grosseira que o abacaxi tem, tá bom? E esse tipo de pele favorece a abertura às lesões de úlceras, de qualquer etiologia.
E a má saúde dessa pele também vai ser complicada na hora de aceitar as coberturas que você tem que colocar. Ela vai impedir que esse medicamento, que essa cobertura faça o seu trabalho corretamente. É só uma questão de pensar, né? Numa pele mais íntegra, mais fina, mais adequada, com uma pele mais grosseira, mais difícil de ser penetrada, tá bom? E sem contar que a gente não sabe que germes que estão do lado de fora, que podem também estar atacando essa pele. Ai, falar de pele, dá para fazer um livro inteiro, né, sobre pele. Mas não é essa aqui a minha ideia. Falando sobre pele só para dar um norte de como a gente pode dar uma melhorada nessa pele para poder conseguir fazer um curativo melhor, para fazer um curativo mais correto, mais certinho, para diminuição da dor. Porque quem tem a úlcera, quem tem ulcerações, o seu principal objetivo é se ver livre da dor, né? Essa é a principal objetivo, se ver livre da dor. A cicatrização é o objetivo secundário, que ele pode até trabalhar e conviver com ele durante mais algum tempo, até a pele se regenerando, desde que a dor seja suportável, né? Seja suportável. Entenderam, né? Que a perda das camadas é que faz a dor surgir e ela ficar mais difícil de ser atenuadas. A pele tem, toda a nossa sensibilidade está na pele. Se há um ferimento ali nessa pele, todo ao redor parece que exacerba, parece que essa dor aumentada pela vizinhança toda, porque acredito que seja verdade. Quando você faz um corte na mão, quando você fura o dedo, até para fazer o seu teste, o teste de glicemia que a gente fura a pontinha do dedo, quando você sabe que vai furar, nossa, a dor é sentida antes do furo acontecer, né? Quando você pega a agulha e vai colocar, o seu choque é tão grande que você às vezes penetra a agulha mais do que era para penetrar. O que era para penetrar só uma pontinha, acaba penetrando metade da agulha na ponta do dedo, porque o seu medo da dor é fascinante. Faz com que você dê pulos, que você sinta choques. E essa situação não é nada agradável. E depois que o local está furado, você segura, você quer apertar, você quer ajudar com que a cicatrização seja rápida, para que você pare imediatamente de sentir aquela dorzinha. Não é assim que funciona? Até quando se fura só a pontinha do dedo. Agora imagine uma lesão maior. Imagine uma lesão onde você perde a pele, uma queimadura, né? Uma queimadura de primeiro grau é onde só queima a pele. De segundo e terceiro grau, onde você perde a pele logo abaixo da pele, a epiderme também. Onde forma aquela bolha repentina e de repente ela sai. Então você perdeu a pele na bolha e logo depois está a ferida em si que precisa ser tratada. Mudei aqui, mas é só para entender que às vezes tem ulcerações que formam esse tipo de bolha. Que a pele, ela muda de repente e ela forma uma bolha antes de sair a ulceração propriamente dita, tá? É por isso que eu estou falando, fazendo um comparativo do tipo de ferida. E qual é a vontade que você tem de se livrar da bolha? Da bolha nada, mas você tem muita vontade de se livrar da dor que aquilo está proporcionando. Até um calo no pé provoca essa dor também. Então, pele, cuidado, curativo correto, com menos dor, né? Tudo o que for necessário para chegar a essa possibilidade. Úlceras, de qualquer etiologia,
úlcera venosa, úlcera arterial, úlcera por picada de insetos, úlcera de frio, ulcerações. De uma forma geral, ela requer um cuidado especial, requer que a gente olhe para ela de um jeito diferente. Vou falar depois sobre o sistema circulatório para falar como é que esse sangue chega aí. E vou falar também de algumas patologias que nós temos, que pode também interferir no surgimento de uma úlcera, que pode surgir pode surgir problemas na sua pele em decorrência como é que fala? Dessa patologia sistêmica que você possa vir ter, tá bom? Eu vou falar um pouquinho também, vou falar um pouco de patologias que às vezes a pessoa tem uma ulceração no membro inferior, no pé, na perna, e não consegue associar essa patologia essa ulceração é uma patologia. E ele não consegue associar que tem uma doença lá no pé porque ele tem uma diabetes, porque ele tem uma pressão alta. Então eu vou explicar como é que essa doença pode interferir na sua úlcera lá no seu pé. Tá bom? Para hoje é só.